Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante é. Bom, então, assim, ó, eu preciso encontrar o gráfico que melhor se adequa à situação da altura da cadeira na roda gigante, variando, né, variando essa altura em relação ao tempo que vai decorrendo. Claro, na medida que essa roda gigante ela gira aqui, ó, e gira neste sentido, ele fala, né, que é o sentido horário. Claro que a altura vai mudando. Eu até vou estabelecer aqui uma linha de comparação, tá? Olha só aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma linha vertical para associar a altura. Aqui, ó. Vou colocar daqui para cá, ó. Então, essa linha, vou colocar na cor escura aqui, tá. Aí vai ser a altura. Aí, olha só, no início do processo, assim que começa o giro da roda gigante, eu tenho aqui, ó, a cadeira nessa altura. Aí ela gira um pouco, ó, gira esse ângulo. Vou colocar aqui, opa. Aqui tem essa altura. Depois eu tenho essa outra altura. Depois eu tenho aqui, ó, essa altura. Aqui. Aqui. E vou colocar aqui embaixo também. Aí. Observa que o ângulo de variação aqui, ó, entre cada mudança de altura, o ângulo é o mesmo, que inclusive é 45 graus, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, o ângulo é 45 graus de giro, né? Por quê? Porque eu tenho um ângulo reto 90, metade 45. Então, nesses 45 graus, olha só, eu tenho essa variação de altura, que eu posso chamar de variação 1. Aí, quando a cadeira gira outros 45 graus, vê que é o mesmo giro, é o mesmo ângulo, né? Então, é o mesmo deslocamento angular aqui, 45 graus. Eu tenho uma variação de altura que agora é maior. Então, a segunda variação de altura, ela foi maior, chamada de delta 2, variação 2. Quando a cadeira varia outros 45 graus, aí eu tenho aqui uma variação que, teoricamente, né, ou é igual à anterior ali, a variação 3 é igual à variação 2. Depois eu tenho esta variação aqui, ó, que é a variação 4, que ela é igual à variação 1. E nota que aqui, ó, eu, mais uma vez, também tenho aqui, ó, tudo isso, outros 45 graus. Tranquilo? Bom, sendo assim o que eu percebo, ó, vamos começar no início. A cadeira começa no lugar mais alto, ela parte deste ponto. Então, a primeira variada que ela dá, ou a variação inicial aqui, no começo, a altura varia menos. E aí depois, quando a roda vai girando mais, ela segue no seu giro, a variação de altura, ela se acentua. E aí eu tenho aqui a variação de altura, só que agora também, né, igual ao anterior, e por fim ela dá uma desacelerada aqui, ó, na variação da altura. Então ela começa variando pouco, dá uma acelerada na variação e depois ela desacelera essa variação. Então é mais ou menos isso que eu busco no gráfico.
E nota que começa sempre no ponto mais alto. Todos os gráficos começam no ponto mais alto. Ó. Começa no ponto mais alto, começa no ponto mais alto, no ponto mais alto, no ponto mais alto e no ponto mais alto. Se eu tivesse algum gráfico começando, por exemplo, aqui na origem, começando no zero, ó, fazendo alguma coisa desse tipo, sei lá, eu já teria essa alternativa eliminada, né? Então todas começam no ponto mais alto, então tá tudo ok. E aí, como eu te falei, ó, no início há uma variação que ela é mais é menor, menos intensa e depois acelera. Então observa, ó, esse gráfico, o A pode ter pode ser uma possibilidade. O gráfico B, se tu observar, ó, tem um decaimento aqui, ó, linear. Então o que está acontecendo, ó? A queda ou a diminuição da altura está de forma constante, tá? É uma mesma variação a cada período de tempo. É como se a pessoa estivesse descendo uma rampa ou a pessoa estivesse descendo na vertical com velocidade constante. É como se a cadeira fosse daqueles brinquedos onde tem uma cadeira e ela cai aqui, ó. Só que ela tem que cair com velocidade constante para que seja a letra B. Então, ou a pessoa está descendo uma rampa com velocidade constante, ou a pessoa está numa queda vertical com velocidade constante, né, sem aceleração. Tá? Então, a letra B não pode ser porque não tem essa variação de altura aí. A variação na intensidade da altura. Então, aqui, ó, essa está fora. A letra C. A letra C é igual, pela mesma razão, né? A letra C também aqui eu tenho decaimento uniforme, depois aqui ela fica uma constante, ó. Aí ele quer dizer que seria esse pedaço aqui, para a pessoa achar que, nesse pedaço aqui não existe variação de altura, né? Mas na realidade aqui existe, né? Pouco, mas existe. E esse pedaço aqui seria lá em cima, ó. Considerando que nesse pedacinho aqui parece que não tem variação de altura, porque parece que é tudo da mesma altura. E não é verdade. Tá? Então a letra B eu consigo eliminar e a letra C eu também consigo eliminar. Muito bem. A letra B também foi eliminada aqui, ó. Letra B e letra C. A letra D. A letra D e a letra A, elas são semelhantes, ó. Tem uma queda inicial menor, mais fraca, e depois tem uma queda mais acentuada. Então a letra, por enquanto, ó, eu estou na dúvida com a letra A e estou na dúvida com a letra D. E a letra E? Bom, a letra E, ela tem uma queda de altura aqui acentuada e depois ela suaviza, é o contrário, né? Aqui eu tenho uma queda de altura pequena, no início aqui ó, o segmento é pequeno, e depois aqui aumenta a queda de altura. Nesse gráfico, o que está acontecendo? A queda é mais intensa aqui, e depois para cá ela suaviza a queda. Então é o contrário, portanto, letra E também está fora. Então eu fico entre A e D. Tá? E agora, como é que eu vou diferenciar A e D? Bom, aí é necessário, ou pelo menos ajuda bastante, a ideia do ciclo trigonométrico. E aí pensa que esta linha vertical, que eu poderia colocar a altura aqui também, ó, poderia colocar a altura aqui, essa linha vertical, ela representa o eixo dos senos. E aí o que acontece? Ó, essas posições das cadeiras, na realidade, o que são? São posições de arcos, né? São extremidades de arcos. E essas projeções, portanto, são o quê? São projeções relativas a valores de seno. Então, o gráfico que melhor se adequa é o da letra A, né, que se associa à função seno. Então, essa letra A, se tu observar, é a função seno com deslocamento. Por quê? Porque o início das marcações das projeções de seno não iniciam aqui, ó, no zero, né, que como referência o 0 graus. Então, o gráfico ele não inicia da origem aqui para fazer aquela curva típica de seno, ó. Não vai fazer esse movimento. Ele vai iniciar, o início do procedimento, do processo, é lá no lugar mais alto, né? Então ele inicia lá de cima e aí vem fazendo essa senoide, vem fazendo essa curva em seno, aqui os valores de seno em decaimento e depois em ascendência, em crescimento. Então os valores de seno aqui, ó, diminuindo, né, a altura aqui. E depois, ó, a cadeira começa a completar a volta e aí começa a subir, a altura começa a aumentar.
Então aqui é tipo, até aqui eu seria, até essa fase aqui seria meia volta, descendo, portanto, nas cadeiras, e aqui seria a outra meia volta, para completar a volta aqui em cima, e aí a cadeira volta para a posição inicial de altura máxima. Então o gráfico melhora se associa, é um gráfico em seno, mas com deslocamento, já que o ponto de início não se dá na origem. Isso então me leva ao raciocínio de marcação da alternativa A. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Te peço aí a tua inscrição no canal, caso não seja inscrito, também pode deixar o teu like, deixa também o teu comentário, te desejo bons estudos, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.